Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Hoje pela manhã eu disse que a palavra de Deus, ela nos traz histórias extraordinárias, fantásticas, onde Deus demonstra o seu poder, a sua determinação em ajudar o ser humano e o cumprimento da sua palavra. O povo de Deus estava cativo no Egito, e o Senhor então levantou Moisés para voltar ao Egito e ser usado como instrumento em suas mãos para a libertação do seu povo. Durante 40 anos, aquele povo peregrinou no deserto. Algumas gerações passaram. Dos que saíram, somente 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. E aí Moisés, no texto que nós vamos ler, Moisés tinha reunido o povo e tinha transmitido aquilo que o Senhor lhe falou. Chegara um momento dele passar a direção para Josué. E aqui no versículo 6, nós lemos Moisés dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Ali ele estava falando com aquele povo, transmitindo aquilo que Deus tinha lhe mandado falar. O profeta de Deus, ele só fala aquilo que o Senhor manda. Às vezes a palavra é uma boa palavra, às vezes a palavra é uma palavra mais de exortação. Mas o Senhor eterno, Ele cumpre a sua palavra. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos perdoar. E esse texto, como disse agora há pouco, ele trata da transição de Moisés para Josué, a fim de que fosse garantida a continuação do pacto firmado por Deus com aquele povo e sua geração. Moisés estava dizendo ao povo que não atravessaria o Jordão, mas ele diz: o Senhor, teu Deus, atravessará na sua frente e destruirá todos os seus inimigos. Promessa do Senhor. Então Moisés chama Josué e diz: sê forte e corajoso, pois entrarás com esse povo na terra que o Senhor prometeu. O Senhor está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então Josué preparou o povo para atravessar o Jordão, que transbordava. O texto bíblico diz que o Jordão transbordava na época da colheita. Os sacerdotes foram adiante do povo, eles levavam a arca da aliança, e quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas, houve algo tremendo. A correnteza do rio que descia, ela parou. Não junto do povo, mas distante. Ela parou. E ali foi feita uma muralha. E os sacerdotes continuaram, e ali no meio do Jordão, os sacerdotes pararam, e o povo passou a pé enxuto. Deus é fiel. Todo o Jordão, todo Israel atravessou o Jordão a seco.
Irmãos, eu disse agora há pouco que o nosso Deus é Deus de promessas. E isso significa que a sua palavra, a palavra de Deus, nunca deixará de ser cumprida. O Senhor falou, vai acontecer. Alguém falou para mim, se for de Deus, vai acontecer. Não no seu tempo, não no tempo que você espera, mas é no tempo de Deus, do jeito de Deus e no ritmo de Deus. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor. Agora você não vai desistir. Diga amém. Diga com fé, igreja, amém. Você está de posse da promessa que o Senhor te fez. Então, não escute aqueles que falam o contrário da promessa. A palavra de Deus vale mais do que todo o povo junto, todo mundo junto. As portas fechadas serão abertas, amém? E aquelas que precisam ser fechadas, serão fechadas. Mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Então o que é que você tem que fazer? Olha para frente e marche. Marche significa andar firme, não é andar vacilante, andar firme. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nada impedirá, escuta o que eu vou falar. Se você se colocar diante do Senhor, disponível para Ele, nada nem ninguém impedirá o agir de Deus. Significa que não existem circunstâncias, não existem hipóteses ou teses que possam impedir o agir de Deus, desde que você diga, eis-me aqui, Senhor. Claro que nós vivemos um tempo diferente do tempo de Moisés. Nós vivemos um período da graça. Havia uma promessa, a promessa da vinda do Messias. E o Messias veio, aleluia, ele cumpriu o seu papel. Jesus Cristo, o homem, foi o Messias. Ele cumpriu o seu papel. E ali no Calvário, quando ele entregou a sua vida ao Senhor, o véu do templo foi rasgado. E a partir dali, então, houve uma ligação direta do Senhor conosco, para conosco. Mas o Senhor, Ele está interessado no nosso ser por completo. Então, hoje em Cristo Jesus, o agir divino nos alcança por completo. Prova disso é a recomendação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, um texto que você conhece muito bem. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, diga espírito, diga com fé, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Esse corpo não vai entrar na nova Jerusalém celestial, porque seremos transformados. Mas o Senhor diz espírito, alma e corpo. Temos que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, o Senhor opera o milagre de nos fazer habitação do seu Espírito. A recomendação do apóstolo não é dele, mas é do próprio Deus. Eu tenho dito sempre, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela é válida. Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra do Senhor permanece. Então as promessas que Ele tem para o seu povo, todas elas serão cumpridas. Paulo foi apenas um instrumento para transmitir essa verdade. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer de que estamos comprometidos com o Pai Eterno para que estejamos vivendo em submissão ao Espírito Santo. Escute uma coisa, Deus foi que criou todas as coisas. Tudo que existe no universo, físico ou espiritual, foi criado por Deus. Ele criou tudo.
significa que Ele nos criou. Então tem gente que diz assim, a minha vida, a sua vida, nada. Nós pertencemos ao Senhor, aleluia. Você não pode acrescentar 1/1000 de segundo à sua vida. Ninguém pode. Ninguém tem esse poder. Pode ser um trilionário, bilionário, sei lá, do mundo inteiro, do universo. Ele não pode acrescentar 1/1000 de segundo na sua própria vida. Nós pertencemos ao Senhor. Então nós temos um dono. Nós pertencemos a Ele. Eu me lembro que no início do ministério aconteceram algumas coisas. E alguém chegou para mim e disse, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Eu digo, eu? Estou nem doido de fazer qualquer coisa. O dono da igreja que vai resolver. Eu não sou o dono. Eu sou somente o pastor. Pastor. É o dono da igreja. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. E quando nós recebemos a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus não somente passa a habitar em nós, mas passa a agir, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que estejamos diante dele submissos, não humilhados, não. O Senhor não humilha ninguém. O Senhor não traz dúvida. O Senhor não separa. O Senhor não divide. O Senhor soma e multiplica. Aleluia. Então, nós estamos comprometidos com o Pai Eterno, em Cristo, para que estejamos vivendo em submissão ao seu Santo Espírito. Então, em Cristo, nós recebemos da verdadeira justiça e santidade provenientes do Pai Eterno. Aleluia. Para quê? Para ser discípulo de Cristo. Para testemunhar que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para tratar as pessoas com amor. Para viver diante dele disponível para o seu agir. E queres, Senhor, que eu te faça? Oh, irmãos, eu tinha tanto medo disso. Medo. E quando a minha filha chegou para mim e disse, Deus está me chamando para uma obra, eu vou me preparar. Eu preciso ir lá para Campinas, São Paulo. Vou passar 1 ano lá. Disse, meu Deus. Mas Senhor. Aí o Senhor me fez lembrar que pertencemos a Ele. E não existe honra melhor do que servi-lo. Servir ao Senhor é extraordinário. Aleluia. Os aplausos são para o Senhor, não são para mim não, gente. Para Ele. É isso. Recebemos da justiça e santidade proveniente do próprio Deus para que façamos diferença em nosso viver. Eu vou repetir o nosso texto básico. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Então em Cristo Jesus essas palavras são válidas para mim e para você hoje. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Há promessas de Deus para a nossa vida. Há promessas de Deus para a sua igreja. Olha, irmãos, a gente tem que respeitar a doutrina de cada um. Mas eu não aceito a doutrina da predestinação fatalista, onde se diz que uns nasceram para a salvação e outros para a perdição. Porque somente um texto derruba isso aí. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor dá uma oportunidade a todos, mas é preciso que voluntariamente a gente se volte para Ele. Não existe um Deus, sim, existe um Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele entregou o seu Filho unigênito para que eu pudesse viver eternamente em sua presença. Irmãos, essa vida aqui passa rápida demais. A gente chega sem nada e volta sem nada. Aí você vê gente brigando aí, eu tanta coisa aí, brigando por herança, por... Meu Deus!
meu Senhor, Jesus eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos traz um ensinamento tremendo. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não sei se está muito alto o som, tá bom? Beleza. O que é que nós temos nesse texto? Nós temos aqui a ratificação da promessa divina de que tudo o que necessitamos e passamos devem ser apresentados diante dele. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Eu me lembro que alguém chegou para uma determinada pessoa e disse: eu estou orando por você. Disse: não, por favor, não incomode Deus com isso. E Deus é incomodado? Se Ele diz que é para a gente apresentar. Ah, pastor, eu não vou apresentar isso diante de Deus, não, porque isso é uma besteira muito grande. Besteira é a sua de não apresentar, porque Ele está dizendo que é para apresentar. Então não importa se você acha que é uma grande coisa ou uma pequena coisa, Ele diz que é para apresentar. Ele diz, o texto é muito claro, ele diz, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Plenamente conhecidos, mas Ele não sabe, mas Ele quer que a gente fale. Quando levavam alguém para o Senhor Jesus curar, o Senhor perguntava: o que queres que eu te faça? O cara chegou assim, alguém guiando, aí o Senhor Jesus: o que você quer que eu faça por você? Eita Deus! E Senhor, eu quero ver. E Jesus operava o milagre. Ele continua operando milagres hoje. Ele continua restaurando vidas. Ele continua transformando. O Criador de tudo que existe está afirmando que ouve as suas orações, derrama da sua paz, guarda o seu coração e pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Ele está dizendo para você que nunca te desamparará. Ele está dizendo: você nunca estará sozinho. Então você não vai desistir. Deus não leva em consideração o tamanho da aflição. Aleluia! Glória a Deus! Ele é aquele que tem todo poder. Aí eu gosto desse texto de Isaías 45:5. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Tem uma versão que diz assim: eu te fortaleço, ainda que não me conheça. Gente, se o Senhor está dizendo que fortalece para a batalha aquele que não o reconhece como Deus, quanto mais a nós que o temos e o reconhecemos como o único Deus Criador, que cremos e temos o seu Filho amado como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Ele capacita aqueles que não o reconhecem como Deus. Então Ele também nos capacita. Você é filho, você é filha, você é a quem Ele ama, que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Pastor, mas eu não tenho. Mas nessa noite, nesse final de tarde, início de noite, se você quiser, você vai entregar a sua vida a Jesus. Você vai declarar Jesus como Senhor e Salvador e receber dele promessas de bênçãos para hoje, amanhã, depois para o ano que vem, eternamente. Aleluia, aleluia. Eu vou mais uma vez dizer: o Deus eterno não conhece impossíveis. O Deus eterno nunca te abandonará. Vou dizer uma coisa: Ele te responde antes que você clame, e te ouvirá ainda quando você estiver falando. Aleluia! Este é o nosso Deus, Deus de poder. Aleluia! Deus de poder e grande glória. Louvado seja o teu nome. Olha, é a palavra que diz: Ele responderá antes que clame, porque Ele sabe que a gente vai clamar, e ouvirá ainda quando a gente estiver falando. Aleluia. Então levante a cabeça, olhe para os céus,
É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia! O nosso socorro vem do Senhor eterno. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. Aleluia. É isso. Se você puder, preste atenção no que eu estou falando. Se você puder, com educação e sem tocar na pessoa, olhe para a pessoa que está ao lado. Agora diga com fé. Com fé é subindo. O Senhor não te deixará, nem te desamparará. Abandonará, é a mesma coisa. O Senhor não te deixará, nem te abandonará. Amém? Eu estou dizendo isso para você. O Senhor não te deixará, nem te abandonará. Agora você vai dizer para mim, bem forte: o Senhor... Amém, eu recebo. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Presta atenção a uma coisa. Em Cristo Jesus, nós fazemos parte dos projetos de Deus. Se você crer, você fala para você mesmo: em Cristo Jesus, eu faço parte dos projetos de Deus. Então, irmãos, quando a gente enfrentar as lutas, Ele vai estar presente. Quando as aflições chegarem, Ele vai estar presente. Quando a alegria chegar, Ele vai estar presente. Quando o choro chegar, Ele vai estar presente. E diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo diante das lutas e previsões tenebrosas, continuaremos celebrando ao Senhor e declarando o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Continue firme nas promessas de Jesus. Continue celebrando e adorando ao Senhor dos Senhores. Agora, não esqueça de uma coisa. Em Cristo Jesus, nós passamos a ter um compromisso com o Senhor. Quem nos fortalece, capacita, renova, ensina, convence, tudo é o Espírito Santo. Não é para você levar aquela vida que você levava antes. Eu vou fazer qualquer coisa, eu estou salvo. Peraí, gente, calma. O Senhor diz assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, se estamos em Cristo, não conseguimos viver fora dos seus princípios. Às vezes um olhar, às vezes uma palavra, uma atitude, o Espírito Santo acende a luzinha vermelha. Ei, para. Não é mais o sangue que sobe, é o Espírito Santo que habita. Eita Jesus. Agora eu gosto sempre de ressaltar: nós não podemos fazer promessas que não constam na palavra. As aflições fazem parte da vida, entenda isso. Mas elas são temporárias. Elas ficarão e nós passaremos. Nós continuaremos firmes no Senhor, porque Ele nos sustenta. A convocação divina é para que fixemos o nosso olhar em Cristo. E assim continuaremos marchando para a nova Jerusalém celestial e proclamando que somente Jesus Cristo é o Senhor. Continuaremos firmes nas promessas do Altíssimo para a nossa vida. Se você crê, diga amém, aleluia. Tudo subsiste em Cristo. Olhe, tudo subsiste em Cristo. E nós estamos nele. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes, vos será feito. Está lá em Lucas, se não me engano é 15:7. Que ele diz: permanecer nele. A palavra permanecer em nossa vida. A palavra permanecer ativa em nossa vida. Aleluia. Meus irmãos, eu disse hoje pela manhã que as lutas e aflições, elas existem, mas que nós não podemos responder às pessoas com palavras e atitudes conforme as palavras e atitudes que recebemos. Mas a gente tem que agir conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Eita! Pastor, e toda vez que o Senhor faz isso, gente, eu sou humano. Eu já falei para vocês quantas vezes eu tenho que voltar e pedir desculpa e pedir perdão. Às vezes para ímpio. Às vezes dá uma palavrinha que o cara solta assim. Aí você... Eita! Aí aquilo fica martelando em você. E você, Senhor, me perdoa. Às vezes eu clamo, Senhor, não faça eu voltar lá não, Senhor. Senhor, por favor. Mas quando é para voltar, ele diz é para voltar. E aí tem que voltar. Aleluia. Então eu tenho que fazer com muito cuidado. Porque eu tenho que... você pensa, cara, meu amigo. Eu era assim, né? A minha avó dizia, minha avó foi da época do século passado. Né? Eu também fui, mas ela foi muito antes de mim. Ela dizia, você parece que vive com uma espoleta armada. O que é isso, avó? Porque antigamente as espingardas eram espoleta, né? Você abria, a espoleta estava armada, esperando para você dar um tiro, era um tiro e uma carreira. Né? Então a gente, às vezes a resposta é pá, pá. E quando a gente faz isso, a gente está agindo e respondendo não conforme o Senhor deseja, mas conforme o nosso coração deseja. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Tudo subsiste em Cristo. E nós estamos em Cristo. É por isso que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, declara que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus eterno jamais lhe deixará. Agora escute o que eu vou falar. Não existem atalhos na vida cristã. Quando eu estou falando vida cristã, eu estou falando vida da nova criatura em Cristo Jesus. Uma vez eu vinha de São Paulo com eu, Damares, meu pai e minha mãe. E aí a Via Dutra teve lá um problema. Isso foi na década de 90. Início. E aí eu olhei no mapa, não existia GPS na época, não existia isso. Eu olhei no mapa, tinha 4 rodas. Aí eu olhei assim, aí tem uns desvios, né? Eu disse, olha pai, vamos por aqui, porque a gente vai cortar. E aí a gente vai chegar na hora que a gente imaginava. Aí comecei a entrar, irmão Nilton. Começamos a andar, rapaz. Nunca mais na minha vida eu pego atalho nenhum. Pense a demora, pense as estradas. Na vida cristã não existe atalho. Não existe atalhos. A vida cristã, a palavra é uma só. Você tem que buscar a santificação, não é você querer não. Você tem que buscar, é imperativo. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Para reivindicar bênçãos, proteção e o cuidado de Deus, é o que eu disse agora. É preciso permanecer em Cristo e na sua palavra. É preciso estar em Cristo e permanecer na sua palavra. O que significa isso? Isso significa estar sob o domínio divino. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é qualquer coisa não, é uma pessoa da Trindade. Aleluia. Então se significa estar sob o domínio divino e ter em nossa vida o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Você vê lá em Gálatas 5. A igreja conhece. Se queremos ser protegidos por Deus, se queremos obter vitórias,
precisamos estar revestidos de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução, senão Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente toma do chá da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo de Nazaré, as coisas mudam na vida da gente. Aleluia. Qual é a recomendação bíblica? É para vigiar e estar firme. Vigilância constante. Não é aperreio, não é sobressalto, mas é estar espiritualmente acordado. Os dias são maus e difíceis. Cada geração teve e tem as suas dificuldades. Mas o nosso Deus continua com todo o poder e determinação para nos conceder perdão dos pecados, salvação, paz, vida abundante na terra e eterna nos céus. Que você abra o seu coração e que verdadeiramente permita que o Espírito Santo reine. Ele não vai chegar e dizer assim, olha, não, é para fazer isso. Mas Senhor, eu estou tão acostumado com esse negócio, mas está errado. Então larga para lá. Larga essa mulher, cara, essa mulher não é tua. Como não é minha? Você não casou? Casa. Velho, o negócio é sério. Eita, Jesus. E você que ainda não recebeu a Jesus, abra o seu coração. Somente assim você fará parte das promessas que Deus tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como eu disse, são promessas para hoje, amanhã, depois e eternamente. Amém? Amém? Fiquemos todos de pé, equipe do louvor. Antes de orar, como sempre fazemos, eu pergunto se há alguém nesse lugar que deseja se reconciliar com o Senhor, ou entregar sua vida a Jesus. Pastor, eu já fiz isso tantas vezes e nunca me firmei. Mas o Senhor tem planos com você. Por isso Ele trouxe você aqui nessa tarde. Então, se há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, ou entregar a sua vida a Jesus, levante bem alto uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Onde você estiver, eu não demoro, é agora. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro por terra todos os impedimentos, retirados todos os pesos, e cada pessoa livre. Então, se você está entregando a sua vida a Jesus, levanta bem alto a sua mão, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade, que aqueles que necessitam entregar a sua vida ao Senhor, se reconciliar com o Senhor, que façam isso, Pai. Obrigado, Pai. Não temos palavras para te agradecer. Sabemos que o Senhor é o Deus das oportunidades. Dá, Senhor, mais oportunidades, para que essas vidas possam verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Equipe do louvor.